Bom, boa tarde a todos. Vamos aproveitar para que a gente faça concentradamente a nossa última atividade. Tempo da gente ainda poder fazer uma parte super importante, que é o congressamento ao final do evento, né? Na realidade, depois dessa lista de desafios colocados aqui pelo professor Peregrino, para a gente animar um pouco mais, nós vamos fazer aqui, na realidade, dentro desse processo, um estudo de caso. Então, a nossa mesa aqui tem essa intenção da gente abordar esse aspecto que a gente tem enfrentado, da transferência de propriedade, dos mecanismos de importação de equipamentos e de outros bens, junto tanto ao órgão que nos autoriza, como a Receita Federal, os aspectos que nós temos sofrido ao longo do tempo. E a professora Helena vai aqui relatar toda essa situação a partir de um caso particular, em função de todos os contatos que nós fizemos ao longo desses últimos meses, do final de 2017 até mais recentemente, o meio desse ano, para conversar com a Secretaria Regional da Fazenda e, a partir daí, o que a gente precisa de desdobramentos e de apoio, principalmente aí no caso do CNPq. Então, eu sugiro começar pela professora Helena, ela faz a nossa explanação, e aí o doutor Ricardo faz a complementação posterior. O que vocês acham isso? Funciona? Ou é melhor o Ricardo fazer? É melhor. Melhor o Ricardo? Então, Ricardo, vamos atender as damas, pode. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite do Confis para o CNPq participar dessa sessão. A gente acha muito importante, né, o CNPq estar envolvido nessa discussão sobre a questão da importação, sendo o órgão que coordena e faz a anuência dessas importações no Brasil. A senhora pode passar para mim, professora? Só dando uma questão, alguns marcos históricos aqui sobre essa questão da importação. Você tem a criação do CNPq em 1951, com a criação do CNPq começa a ter o fomento da ciência e tecnologia e começa a ter essa demanda por importações para pesquisa. Elas, a princípio, são descentralizadas, os pesquisadores é que fazem essas importações. Isso ocorre até 1975, quando o CNPq foi o mesmo ano que o CNPq transfere a sede do Rio de Janeiro para Brasília e leva para Brasília toda a importação. Por quê? Porque naquela época existia uma grande dificuldade dos pesquisadores por limitação de questão de fechamento de câmbio, e o presidente, à época do CNPq, resolveu centralizar, e o CNPq passa, a partir de 1975, fazer a importação e entregar o bem no laboratório, na forma de comodato, e fazendo também a manutenção desses bens. Né? Isso ocorre até 1990, quando é feita a publicação da Lei 8.010 e da Lei 8.032, a Lei 8.032 que tem as previsões de isenção para importação, e a Lei 8.010 especificamente para a questão... Só para pedir para o senhor vir para cá, porque senão o microfone não pega para quem está assistindo online. Em 90, e a Lei 8.010 especificamente para as importações para ciência e tecnologia, quando começa o credenciamento das instituições, e uma forma de você começar a descentralizar essas importações. Em 2004 é outro marco, que você tem a Lei 10.964, que altera a Lei 8.010 e passa a ser também credenciado o pesquisador pessoa física. Então, é um outro marco. Aí vem o programa do CNPq Importa Fácil, que é justamente o credenciamento do pesquisador. Em 2015, a gente tem a Emenda Constitucional 85, que é um marco, como já foi colocado aqui, extremamente importante para a ciência e tecnologia.
Em 2016, com a publicação da Lei 13.243, um problema foi resolvido, que foi a questão do credenciamento de CTs. Até 2016, o IPT, a Embrapa, eram credenciados ao CNPq, mas o credenciamento estava sendo questionado pelos órgãos de controle, justamente porque não existia na Lei 8.010 a previsão de empresas públicas, como é o caso do IPT e da Embrapa, serem credenciadas. Até esse ano, eu estava respondendo ainda alguns questionamentos dos órgãos de controle sobre o credenciamento, principalmente do IPT, inclusive com os órgãos de controle pedindo que o CNPq cobrasse os impostos do IPT e da Embrapa, o que, felizmente, isso não se concretizou. E, com o decreto 9283, se cria uma nova realidade para o CNPq, que vai ser o credenciamento de empresas. Opa, desculpe. Esse credenciamento ainda não se iniciou, nós estamos numa fase final de elaboração da RN, da regulação interna, para começar a fazer esse credenciamento de empresas. Isso é uma incógnita muito grande para o CNPq, porque justamente a gente tem experiência com as instituições de pesquisa, com as ICTs, com as fundações, mas não tem com a empresa. Então, a gente não tem a dimensão de quantas empresas realmente vão pedir um credenciamento para... A gente não sabe se vão ser 100, 200 ou 5 mil empresas que vão pedir esse credenciamento. Então, nós estamos aguardando isso. O próximo, por favor. Aqui é só para apresentar a estrutura, que é a área. Porque nós estamos ligados à Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação, a DGTI. A Coordenação de Credenciamento e Importação e Incentivo Fiscal, o COCIF, ela tem 2 serviços, que é o Serviço de Credenciamento e Incentivo Fiscal, que faz o credenciamento, a renovação do credenciamento, a anuência de licenças de importação, a LI e a LSI, transferência de bens e admissão temporária, dentre outras ações que a gente desenvolve. E o serviço de importação, que faz a importação propriamente dita, como as fundações também fazem, o CNPq faz, que ele já é autorizado pela lei, a princípio para pesquisadores que têm fonte de recursos do CNPq, mas é possível se solicitar autorização da DGTI para fazer a importação pelo CNPq. Um exemplo é a gente está fazendo a importação grande para a Fundação de Amparo do Espírito Santo, a FAPES, porque eles não têm estrutura para isso, e o CNPq vem fazendo uma importação bem volumosa para a FAPES. Então, qualquer entidade pode fazer esse pedido, a princípio não é recorrente, mas é possível. E nós temos também um serviço de verificação dos bens importados, que esse está ligado diretamente à COCIF, mas ele, desde 2015, ele está sem poder atuar muito, justamente por falta de recursos e disponibilidade de recursos para fazer diárias, passagens, devido à restrição orçamentária. O próximo, por favor. Aqui é um quadro só para tentando identificar a Lei 8.010, né, os benefícios, a isenção de imposto de importação sobre produtos industrializados e do adicional do frete para a renovação da marinha mercante. Os beneficiários são o CNPq, os cientistas pesquisadores, instituições científicas e tecnológicas e entidades privadas sem fins lucrativos. A exigência é que sejam ativas no fomento, na coordenação, na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica e de inovação, ou de ensino e devidamente credenciados pelo CNPq. E a aplicação são máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e suas partes e suas peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários. Isso aqui já essa redação foi dada pelo decreto 9283, né? Foi alterado. E a novidade, que é pela Lei 8.032, que são as empresas, é a linha G do artigo 2º da Lei 8.032, isenção de imposto de importação. Nós vamos ver as importações pela Lei 8.010 têm uma vantagem muito grande, que elas não têm que fazer exame de similaridade. Já as pela 8.032 vão ter que fazer exame de similaridade, né? Por isso que as empresas queriam ser incluídas na Lei 8.010, mas não foi possível. E a exigência para as empresas é a habilitação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e serem credenciadas. A empresa ela vai ter que apresentar um projeto
e dentro desse projeto demonstrar o que ela vai ter que importar e justificar isso. Então, ela só vai poder importar o que realmente estiver dentro daquele projeto e for autorizado. É diferente da importação pelas fundações, por exemplo. E os bens que podem ser adquiridos são os mesmos. Nós temos 2 instâncias de avaliação, tanto para o credenciamento, que é a comissão de credenciamento, que é formada por servidores, e tem um comitê consultivo formado por pesquisadores e doutores nas áreas do conhecimento identificadas como prioritárias para importação. Esse comitê foi atualizado ano passado, porque tinha muito tempo que não era atualizado, e a gente ampliou, inclusive, áreas do conhecimento que a gente entendia que não estavam bem atendidas. O próximo, por favor. Aqui eu trouxe algumas coisas que também foram incluídas que já existiam na Lei 8.010, e outras que foram incluídas pelo Decreto 9283. As importações pela Lei 8.010 ficam dispensadas do exame de sinalidade, da emissão de guia de importação, documento de efeito equivalente e controles prévios ao despacho aduaneiro. Terão tratamento prioritário, procedimentos simplificados e equivalente àquele previsto para mercadorias perecíveis, isso foi incluído agora, e a fiscalização de condição de isenção tributária será efetuada prioritariamente em controles pós-despacho aduaneiro. Então, eu destaco isso porque, justamente, essa discussão que a gente vai ter, eu acho que tem muito foco com isso, e eu vejo que a Receita não está levando muito em consideração essas questões aqui, quando ela faz certas exigências. O próximo, por favor. E uma novidade que veio com o decreto é que o CNPq apoiará as atividades de capacitação e firmará parcerias com órgãos e entidades para promover a melhoria nos processos de importação para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o decreto deixa claro que o CNPq é a instituição que vai coordenar essa parte de capacitação e fazer articulação com todos os órgãos. Um exemplo é essa questão da transferência de bens que foi solicitada pelo CONFIS para que o CNPq fizesse uma interferência junto à Receita Federal. O próximo, professor. Essas importações pela Lei 8.010 e também a Lei 8.032 também, estabelecem um limite global anual em valor para as importações. Então, o Ministério da Fazenda, todo ano, tem que publicar um limite global que o CNPq administra. Mais um, professor. Aqui, esse gráfico mostrando a evolução de 1990 até 2018. A linha azul é o que efetivamente o CNPq concedeu e a linha rosa é o limite global concedido pela Receita, pelo Ministério da Fazenda. A gente verifica aqui um pico em 2010, que chegou a 600 milhões de dólares. De 2010, a gente verifica uma queda no uso, né, dessa cota de importação. E a gente vê também uma queda a partir de 2015 do limite global. Sendo que em 2018, você tem uma queda de 1/3 desse limite global, que ele passou em 2017 de 303 milhões de dólares para 203 milhões de dólares. O próximo, professor. Exemplificando aqui, em 2017, nós tínhamos um limite de 303 milhões, foi concedido 272 milhões. No ano de 2018, até o mês de agosto, nós utilizamos 163 milhões, mais um, professor, por favor, que corresponde a 80% do limite que a gente tem para esse ano. Nós solicitamos uma suplementação, porque se não for dada uma suplementação, provavelmente a partir de outubro, nós não vamos ter limite para fazer importação para pesquisa. Então, essa negociação já está adiantada, a gente espera que até a primeira quinzena de outubro ocorra essa suplementação justamente para não ter descontinuidade nesses processos de importação. Mais um. Essa é uma outra novidade que o marco legal traz. Nós tentamos, no final do ano passado, antes da publicação do decreto, colocar como automático, funcionar como o orçamento federal. Se não for aprovado até dezembro, teria 1/12 a cada mês do valor concedido do ano anterior. A Receita Federal, o Ministério da Fazenda, não aceitou essa proposta
O que eles aceitaram? O MCTI tem que mandar até o final de julho, a solicitação de cota para o próximo ano, e o Ministério da Fazenda tem 60 dias para publicar isso. Bom, pelo que está no decreto, ela teria que publicar até amanhã, porque nós mandamos até o final de julho, 60 dias está dando essa semana, e até o momento não foi publicada essa cota, mas pelo menos a gente tem um gatilho aqui para tentar forçar o Ministério da Fazenda, porque nos anos anteriores era corriqueiro, como a gente mostra aqui, ó, mês de janeiro normalmente ficava sem cota. Por quê? Porque se demorava muito a publicar essa cota e o CNPq, inclusive nosso Procuradoria Jurídica falou que nós não podemos dar anuência a nenhuma importação se não tiver a cota. O próximo, por favor. A regulamentação interna do CNPq, nós temos a RN 09, que é a questão do credenciamento de pesquisadores, a 07, que é de pessoas jurídicas, tem uma instrução de serviço, que é para o serviço de importação. Nós estamos na fase final da elaboração da nova RN, já foi aprovada pela diretoria executiva, está na Procuradoria Federal para análise final, e vai ser uma norma só que vai englobar toda a questão de importação, inclusive o credenciamento das empresas. Então, por isso que a gente está fazendo essa nova norma, e provavelmente até o final de outubro isso já está publicado. Próximo. O serviço de verificação atendeu o disposto no artigo 1º da portaria 977, que é uma portaria interministerial. O CNPq realizará visitas de verificação às entidades credenciadas com o propósito de verificar a adequação dos bens importados às finalidades previstas na Lei 8.010/90, bem como a sua correta utilização. Como eu informei, esse serviço está parado justamente por falta de recurso de fazer as viagens e o acompanhamento desses bens. Tá? O próximo. Aqui são 2 exemplos de regulamentação recente de outros órgãos que a gente entende que vieram para beneficiar a questão da importação para pesquisa. A primeira, a RDC 172 da Anvisa, que dispõe sobre os procedimentos para importação e exportação de bens e produtos destinados à pesquisa científica e tecnológica e a pesquisa envolvendo seres humanos e da outras providências. Qual é a principal questão dele? A importação realizada por pesquisadores ou instituições científicas devidamente credenciadas pelo CNPq terá o deferimento automático do licenciamento de importação no Siscomex. Então, isso aí facilita muito para quem tem necessidade de importação de bens ou produtos que necessitem também da anuência da Anvisa, porque um dos problemas, dos gargalos de tempo na importação, até um estudo feito pela CNI, são justamente os órgãos anuentes. Esse estudo da CNI indica que, por exemplo, a anuência da Anvisa dura em média 20 dias, e o Inmetro é em torno de 25 dias. Então, enquanto que no CNPq essa anuência é dada em 24 horas ou no máximo 48 horas. E isso atrasava, em grande parte, essas importações. Essa questão também demonstra a credibilidade que o CNPq tem junto ao sistema de importação para pesquisa, porque a Anvisa passou ao deferimento automático das licenças de importações, desde que o CNPq também defira essa licença. Então, isso facilita a importação para o pesquisador. O próximo, professor. E a outra é uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, a 1737, que dispõe sobre o tratamento tributário e procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais. Qual é a grande vantagem aqui? Que agora as empresas porta a porta e os Correios podem utilizar tanto a DIR como a DSI ou a DI. Isso era uma reivindicação antiga das empresas de porta a porta participarem desse tipo de importação, porque tem algumas empresas que não trabalham com os Correios. Então, isso dificultava algumas importações, mas existe um gargalo ainda, porque as empresas ainda não têm, só, se eu não me engano, a FedEx e a DHL, que tem a habilitação especial que permite fazer esse tipo de ação. Nós estamos com algumas
com o pesquisador da USP, o professor Laganá, fazendo uma interlocução junto à FedEx, justamente para a gente desenvolver isso e colocar essas empresas em contato com o Confies, ou outros instituições que fazem a importação, para que eles tenham uma dimensão do mercado que eles podem alcançar fazendo essas importações. E não se demonstrou muito interesse ainda dessas empresas nessas importações. Tá? O próximo. E ações em andamento, desenvolvimento de nova plataforma de gestão de comércio exterior no CNPq, substituição do CIAS. Nós temos um sistema de acompanhamento de comércio exterior, que a linguagem é muito antiga, ele não atende mais às necessidades do CNPq. Nós já estamos em estudos para fazer essa atualização. Juntamente, esse novo sistema, já pensando na nova importação, que a partir do ano que vem vai ter. A partir do ano que vem, nós não teremos mais LI, não vai ter mais LSI, não vai ter mais DI, vai ser do INPE, que vai ser um documento único de importação. E nós já estamos fazendo essa adequação para a nova importação. Provavelmente, assim, pela negociação que a gente está tendo lá no MIDIC, o CNPq talvez seja o primeiro órgão anuente a estar utilizando essa nova plataforma de importação, que a gente acredita que vai facilitar também. Uma das possibilidades é usar gestão de risco para a anuência das licenças de importação, justamente tentando automatizar algumas licenças de importação a partir do perfil do importador, a partir do histórico de importação e de outros parâmetros que a gente vai poder colocar no sistema. Nós estamos propondo a organização do primeiro Fórum Nacional de Importação para Pesquisa no ano que vem. A gente tentou fazer esse ano, mas ficou muito em cima e não teve condição. A gente está tentando fazer esse primeiro fórum justamente para que seja um evento periódico, a cada 2 anos, que a gente faça esse evento, justamente para tentar juntar todos os atores envolvidos na questão de importação para discutir problemas e tentar chegar a soluções. E a outra questão que a gente está trabalhando é justamente que é o ponto dessa mesa, que é a aceleração dos procedimentos para a transferência de bens importados para terceiro, que está em análise na Receita Federal. O próximo, por favor, professor. Bom, especificamente sobre essa questão da transferência de bens, o regulamento aduaneiro, no seu artigo 124, coloca que quando a isenção ou a redução for vinculada à qualidade do importador, a transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens, a qualquer título obriga ao prévio pagamento do imposto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos bens transferidos ou cedidos. A pessoa ou a entidade que goza de igual tratamento tributário mediante prévia decisão da autoridade aduaneira, que é o que hoje acontece, é isso aqui. O que as fundações importam para um terceiro e ela tem que fazer esse procedimento de transferência do bem. Utilizando essa questão aqui, por quê? Por isso que a entidade que você vai transferir também tem que ser credenciada no CNPq, não pode ser qualquer entidade. Ou, o outro caso seria você, a partir de 5 anos, constar da data do registro da declaração de importação nos demais casos. Então, se você passar 5 anos, aí você já não precisa mais fazer esse processo de transferência. Tá? O próximo, professor. O CNPq faz o controle das importações por meio do credenciamento das instituições e pesquisadores e no momento da anuência das licenças de importação. Na licença de importação é informada a importadora e a destinatária do bem. Quer dizer, o CNPq, ele, no momento que ele fez o credenciamento, ele já está dizendo que aquelas instituições já têm os pré-requisitos. E no momento que o CNPq faz a anuência, ele também já verifica quem está importando, qual a instituição de destino desse bem, qual o projeto que está envolvido, qual o pesquisador que está envolvido. Então, tudo isso já é feito. Por isso, nós entendemos que essa transferência de bens, ela é uma redundância. Por quê? Porque nós, novamente, vamos fazer a mesma autorização, vamos gerar uma burocracia. Quando eu assumi a COCIF em 2017,
o Ricardo Carneiro, que é o chefe do serviço de importação, uma das primeiras questões que ele me levou foi essa, de fazer uma gestão junto à Receita Federal de alterar esse procedimento, porque a gente entendia que era um procedimento inócuo que estava se repetindo uma autorização que a gente já tinha dado. Então, desde 2017, a gente já vinha fazendo uma série de conversas com a Receita Federal, e em abril desse ano, nós recebemos o ofício do Confies, informando do problema que ocorreu aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que vai ser detalhado mais à frente, e que o CNPq fizesse uma intercedência junto à Receita Federal, justamente para essa questão da alteração dos procedimentos para essa transferência do bem. Então, a importadora é apenas, a gente entende que ela é apenas intermediária no processo, ela funcionaria como a trading, um Nzinho ali, situação similar à importação por encomenda ou por conta e ordem. Tá? Então, já existe na própria regulamentação da Receita Federal possibilidade de você fazer importação por encomenda ou por conta e ordem que você não necessita, em que você já sabe que o importador ele só está fazendo uma intermediação para um terceiro. Então, o que nós estamos reivindicando junto à Receita Federal é que as importações para pesquisa científica e tecnológica têm a mesma lógica que as importações por encomenda ou por conta e ordem. E o CNPq entende que tal procedimento gera burocracia e gasto para as instituições e para os órgãos anuentes, o CNPq e a Receita Federal. Por quê? Porque vocês, fundação, têm que abrir um processo na Receita Federal depois do despacho, gera tempo, burocracia, e o CNPq tem que emitir um ofício dizendo que autoriza a transferência desse bem. Então, isso porque eu já tinha autorizado na licença de importação que esse bem fosse importado, sabendo que ele já ia ser destinado para aquela instituição final. Então, no dia 28 do mês passado, de agosto, nós fizemos uma reunião com o geral de aduana da Receita Federal do Brasil, colocamos toda essa questão para a Receita Federal. A Receita Federal se prontificou a analisar um processo de transferência, utilizando como exemplo um processo da aduana lá do aeroporto de Brasília, porque por facilidade e porque o CNPq faz toda a sua importação pelo aeroporto de Brasília e faz o mesmo procedimento de transferência de bem. Só que tem um detalhe, só para chamar, ainda tem uma questão que eu acho mais complicada, que cada aduana funciona de uma maneira. Por exemplo, lá em Brasília, o CNPq, por ter essa questão de concentrar a importação lá, nós já temos um acordo que a Receita libera o bem e depois do bem liberado é que a gente faz a transferência. A gente, inclusive, envia já o bem e depois que vai fazer a transferência. Mas isso não ocorre nos outros estados. Um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente entende que tem que ter uma regulamentação da Receita para que isso seja igual ao tratamento no Brasil todo. Tá? O próximo, acho que tem mais um. Então, em 2018, aquela questão que ocorreu esse problema da Receita Federal aqui no Rio de Janeiro, como foi colocado, já vinha ocorrendo antes, mas ele foi agravado pela alteração do regimento interno da Receita Federal, que extinguiu alguns órgãos e isso dificultou, em alguns lugares, você abrir o processo de transferência, e uma consequência é que as fundações de apoio passaram a ter dificuldade de finalizar o processo de nacionalização do bem pela questão da transferência. Como eu já coloquei, o Confies, ele mandou um ofício para o CNPq solicitando esse apoio, ocorreu essa reunião e eles pediram 30 dias, que está dando hoje, mas até o momento eles não deram um retorno para o CNPq sobre essa solução. Foi encaminhado também um ofício do presidente do CNPq para o secretário da Receita Federal e nós estamos aguardando a resposta deles. Mas nós entendemos que eles verificaram que realmente é uma burocracia que não tem necessidade. Tá? Só a última, por favor, professor, só para finalizar, aqui são os contatos, né? Eu sou o coordenador, a Valesca Medeiros é a chefe do serviço de credenciamento, muitos de vocês devem falar com ela, né? Na questão da renovação
do credenciamento e nas anuências, e o Ricardo Carneiro é o chefe do serviço de importação. Tá? E aí agora eu passo aí para a professora para a gente poder chegar no debate. Bom, agora passamos para a professora Helena. É mais um relato, né? Eu sou da Fundação Universitária José Bonifácio. O pessoal que trabalha na importação conosco, os responsáveis pela importação, pelo setor de importação, a Raquel e a Carolina, tiveram a experiência no início desse ano de tomar conhecimento que as regras haviam mudado na Receita Federal, principalmente no que se refere aos procedimentos adotados no aeroporto do Galeão. Na época, nós tomamos conhecimento e começamos a tentar conversar com outras e soubemos que a Fiotec já estava mais adiantada nos procedimentos. Essa mudança que houve foi a extinção de um órgão que servia, que facilitava os procedimentos no aeroporto, o SAORT, que é bom a gente não usar só sigla, né? Desculpe, eu sou péssima em sigla. É o Seção de Orientação e Análise Tributária. Esse setor no Galeão foi extinto, e com essa extinção ficou prevalecendo a norma que vigora para transferência de bens, que fala que o bem seria transferido desde que inspecionado pela Receita, e essa inspeção poderia demandar de 5 a 360 dias. Isso inviabiliza qualquer projeto de pesquisa e certamente todos nós sabemos os efeitos dessa demora. Nós da FUSB começamos a conversar com a Copetec, que é a nossa parceira na UFRJ, e fomos orientados a procurar o pessoal da Fiotec e de outras fundações, e houve uma reunião já marcada, agendada finalmente, com o esforço do professor Heine. Houve uma reunião, foi agendada uma reunião com a Receita Federal, ele já tinha agendado, da FUSB, Copetec e todas as outras que puderam ser avisadas, nos candidatamos aí à Receita Federal junto com ele. Foi bastante proveitosa e fica para o anedotário, nós éramos 5, muito preocupados de invadir a Receita Federal, qual não foi a nossa surpresa que o grupo que nos recebeu era imenso, era pelo menos 2 vezes maior que o nosso. E eles fizeram a ideia que nós tivemos no primeiro contato é que eles tinham chamado todas as pessoas envolvidas no processo. O doutor Casemiro é o novo inspetor da Receita, é o novo superintendente da Receita Federal no Rio, e eu pessoalmente avaliei que era uma forma dele se inteirar do que estava acontecendo, não só no contato com a gente, mas no contato com o pessoal dele que dava o suporte. Nós apresentamos o problema, mas, em paralelo, o Confis redigiu o ofício para o CNPq, pedindo providências no sentido de que havia um interesse específico do CNPq que poderia ser prejudicado na medida em que esses procedimentos modificaram. O pessoal da Receita Federal, no momento, na primeira reunião, que foi em julho, nos disse que não era um problema que se observava só no Rio de Janeiro, que era uma questão nacional. Não poderia ser colocada como um problema só do Rio de Janeiro. E a primeira reunião foi no dia 16 de julho.
Eu acho que não vale a pena relacionar todas as pessoas que estavam presentes, mas se vocês tiverem interesse, eu posso relacionar. E vocês me dão licença para ler alguma coisa aqui. Na discussão ficou evidenciada a necessidade de revisão, atualização da legislação vigente, que compreende o processo de transferência de bens importados. Foi mencionada a IN 634 de 2006, que regulamenta as importações por encomenda, sendo constatado que, no caso, não se aplica, pois não há relação comercial entre as partes, fundações de apoio e suas instituições apoiadas. Sendo possível utilizar a referida IN, como modalidade de importação, foi sugerido que as fundações, por meio do CONFIS, negociassem um novo regulamento que desse amparo legal às transferências de bens para uso e propriedade do material importado nas instituições apoiadas. Como solução alternativa, até que se obtivesse o amparo legal, o doutor Luiz Henrique Casimiro, que é o superintendente, informou que verificará junto à inspetora-chefe, à inspetoria da Receita Federal no Aeroporto Internacional, a viabilidade de um processo logístico excepcional nas importações de equipamentos e materiais permanentes, direcionando-os para o canal de conferência aduaneiro vermelho. Bom, eles deram uma ideia inicialmente, como poderia ser feito, como poderia ser realizada essa transferência, falaram em testar esses procedimentos, e, ao final da reunião, o doutor Casimiro, na primeira, 16 de julho, sugeriu que a presidência do CONFIS redigisse uma carta ao secretário da Receita Federal, doutor Jorge Antônio de Rachid, e o que foi feito. Até hoje nós não recebemos a resposta, mas já foi feita a correspondência. E no dia 14 de agosto, eles nos chamaram para uma outra reunião. Aí tinha uma série de mudanças, de sugestões, e o que foi combinado, então, o que foi muito parecido com a forma que vocês procedem em Brasília, o que eu entendi, pelo que foi explicado. A reunião aí foi coordenada pelo Luiz Henrique Casimiro, inicialmente, mas com Paulo Ximenes. Houve uma... o nosso grupo tinha crescido também, o deles permaneceu mais ou menos o mesmo, mas o nosso tinha crescido. Então, o que foi discutido foi a logística do processo de transferência de bens importados. Na discussão ficou evidenciada a necessidade, de novo, de revisão. Desculpe, eu estou na de 16, espera aí. Vocês desculpem aqui. É muito papel. Hã? Será que eu estou com todas as... eu estou com... a última. A última foi 14, eu não estou. 14 de agosto, eu sei. Eu só não estou encontrando entre os papéis. Hã? Quero. Não está. Não está. Eu botei as... eu peguei as duas do 16. Desculpem. Ainda bem que eu tenho... A Ângela me socorreu aqui. Então, obrigada. Eu tenho esse da Receita, eu tenho. Deixa eu só fazer uma observação enquanto a professora localiza aqui, que é o interessante na hora de se pensar as propostas, né? Isso, apesar dela ter colocado aqui muito rapidamente, mas foi muito interessante a ideia de colocar no canal vermelho. Quer dizer, quando a gente discutiu, viu que a solução não era por ali, a saída do superintendente foi dizer o seguinte: então, olha, nós vamos colocar todas as importações no canal vermelho, porque com isso
todos os equipamentos serão verificados para que aí eu evite a demora do técnico da Receita Federal ir até o local, verificar a condição, que é simplérrima pelo que ele estava colocando, número de ordem, número de nota, aspectos absolutamente burocráticos, e aí sim, com isso, poderia fazer a transferência de propriedade. Obviamente, sem combinar com a responsável pelo setor, que aí teria o trabalho dela multiplicado por uns 10 mil, né? Porque tudo ia cair no Canal Vermelho. Muito provavelmente ela disse não, e aí nós tivemos a reunião que a professora vai relatar agora. Só uma complementação. Se começasse a cair no Canal Vermelho, como eles usam análise de risco, a fundação daqui a pouco ia estar caindo tudo no Canal Vermelho. Era uma coisa... É difícil. A ideia que eles deram inicialmente foi, pelos que tinham muita prática da questão da importação, todos os nossos especialistas em importação que estavam presentes, assustou um pouco. Pode não ter me assustado efetivamente, mas os nossos técnicos se assustarem muito. Bom, obrigada, Ângela. E agora eu achei, só de mal. Desculpa, eu sou extremamente distraída e não é a idade. É uma questão genética. Bom, e então nós fomos recebidos pelo Dr. Paulo Roberto Ximenes, do DESEX, e uma série de outros especialistas que nós, então, fizemos uma ata e eles fizeram a retificação da ata. Por isso é que eu bobiei aqui. Eles fizeram a retificação da ata, foi ótimo, eu achei isso excelente. Enviar uma ata, uma minuta de ata, e eles conferirem, mandarem as retificações necessárias e darem uma exatidão maior, oficializarem a decisão. A discussão da logística do processo de transferência de bens exportados pelas fundações de apoio direciona a pauta era essa, o relatório. Aos 14 dias do mês de agosto de 2018, realizou-se uma segunda reunião. A abertura da reunião e a exposição dos motivos que provocaram o debate para facilitar grande parte dos entraves que estavam ocorrendo do andamento das pesquisas científicas, que necessitam de diversos equipamentos importados pelas fundações de apoio. Particularmente, eu gostaria de fazer um comentário que, se não fosse a presença do Dr. Heine, representando a Fiotec, e atrás da Fiotec a Fiocruz, certamente nós não teríamos o sucesso que tivemos, porque a Receita Federal ficou extremamente assustada com os efeitos dos atrasos para a Fiocruz. Na ocasião, foi apresentado pelo senhor delegado a seguinte solução para agilizar o processo de desembaraço. As fundações de apoio deverão modificar seus procedimentos no sentido de solicitar a DESEX, RJO, pelo Centro Virtual de Atendimento, Portal ICAC, requerimento de cessão de uso do bem importado, desde que disponham o respectivo número da DI desembaraçada. O procedimento da cessão de uso será disciplinado pela própria unidade, sendo uma das facilidades a dispensa de vistoria, o que não ocorria no procedimento anterior. Neste novo modelo, o bem poderá ser transportado a outro local após o desembaraço, mas a carga não deve ser aberta, manuseada até ser expedido o ADE, autorizando a cessão de uso. Após o encerramento do processo, por fim de vigência, será providenciada a transferência de propriedade definitiva e o bem será vistoriado pela Receita Federal. Por fim, a Receita Federal publicará novo ADE de transferência de propriedade. Então, assim ficou e assim está sendo realizado. Os interessados foram orientados a somente inserir na declaração de importação informações relevantes à entrada dos bens estrangeiros para o país e referentes ao importador ostensivo. Artigo 104, inciso 1, em 551 do Regulamento Aduaneiro. Esse conjunto de informações é que permitirá à unidade de despacho avaliar o cabimento ou não do benefício pleiteado. Lei 8.000 de 29 de março de 90. Artigo 179 do Código Tributário Nacional. As
Informações referentes à transferência de e ou cessão de bens importados com isenção, inclusive a existência de contratos que darão suporte à pretensão, deverão ser prestadas em momento posterior ao desembaraço dos bens perante a DESEX Rio, conforme exposto acima. As fundações, e nós, então, informamos que, por intermédio do CONFIS, vamos propor uma alteração normativa para que seja mencionada na DI a instituição que fará efetivamente o uso dos bens na finalidade. O objetivo dessa forma é que, com o desembaraço das DIs, em que for pleiteada a isenção, já se tenha as transferências automáticas dos bens no momento em que as cargas sejam liberadas pela Secretaria da Receita Federal. Por parte da Receita, a Superintendência 7, a Diana 7 e o DESEX se dispuseram a revisar a eventual minuta de alteração normativa apresentada pelas fundações de apoio, caso haja interesse do órgão central, CONFIS. Então, eles se dispõem a analisar a minuta. Considerando o que o Dr. Ricardo já falou aqui conosco, de grandes modificações, eu acredito que nós tenhamos que fazer uma troca de informações bem grande para fazer uma profunda troca de informações para poder fazer essa proposta, para apresentar essa proposta para a Superintendência da Receita Federal, aqui no Rio. Só um comentário, eu acho que a gente tem que ser bem ousado nessa proposta de regulamentação para ser o mais simples possível, porque, como eu coloquei, o próprio regulamento, o decreto 9283, que alterou o regulamento aduaneiro, enfatiza essa questão da simplificação. Então, eu vejo que esse novo regulamento que a Receita vai fazer tem que ser no sentido de a própria anuência que o CNPq, o credenciamento, tudo isso já ser o pré-requisito para essa transferência. E já está claro que, quando é a instituição final que está fazendo a importação, não é o problema, mas quando é a fundação ou o próprio CNPq, que isso já esteja no processo, que não precise de vistoria, que não precise mais de autorização de ninguém, que isso tudo já esteja num conjunto só, porque essa é uma solução paliativa, eu entendo que está resolvendo uma questão no momento, mas ela não tira a burocracia, ela não elimina a burocracia, que é o que eu acho que é o importante, tá? É justamente essa diminuição, a simplificação como está na legislação. Eles se colocaram muito, de forma muito positiva no fato de que as fundações de apoio às ICTs têm a cota do CNPq, e isso diferencia a característica da importação. E que, por isso mesmo, pode haver uma modificação tendendo à simplificação muito maior. Só entrando aqui no debate, apesar de estar na posição de moderadora, por ter vivido um pouco essa experiência, eu acho que nós temos que nos aproximar aí agora dessa iniciativa do CNPq, porque ficou claro, pelo menos ao meu ver lá na reunião, que o que o doutor Ricardo trouxe aqui é também o pensamento da Secretaria Regional aqui, quer dizer, que os riscos que têm que ser combinados. Então, na medida que nós importamos o bem para uma instituição que já tem toda uma caracterização diferenciada, não há por que ficar pedindo uma complementação burocrática para essa liberação. Eles usaram lá uma comparação um tanto quanto estranha, mas que foi bastante didática. Bom, se vocês estivessem importando para o Fernandinho Beiramar, era uma coisa muito complicada para a gente poder dizer que já teria que ter todas as liberdades administrativas desde o início. Mas como vocês estão importando para instituições credenciadas no mesmo nível que vocês, que é o que está ali no regulamento apresentado, não há por que a gente criar toda essa burocracia. Então, a ideia é efetivamente essa, aproveitar a isonomia de condições entre as instituições para que a gente tenha a vida facilitada. No entanto, eles nos dizem que isso é uma norma de cunho nacional,
e aí, por isso, precisava que ela fosse modificada ao nível da Receita Federal, e para nós, momentaneamente aqui no Estado do Rio, teríamos essa saída, fazer a cessão de uso, continuar como proprietário do bem até uma determinada quantidade de tempo, fim de projeto e tal, para depois fazer a transferência. E essa regularização desse período seria através de um termo de comodato para quem a gente está importando o bem. Elisângela, você pediu para falar? Sim, boa tarde a todos. Ricardo, da mesma forma que vocês conseguiram, né, ter o deferimento da LI, da Anvisa, né, a anuência da Anvisa puxada para o CNPq, do Inmetro, não seria o caso também do CNPq tentar puxar esse deferimento da transferência da cessão de uso também para vocês? Seria que vocês não conseguem isso com a Receita Federal? Justamente é isso que eu estou enfatizando. Como essa questão da Anvisa, o CNPq tem uma credibilidade muito alta no sistema. A Receita Federal reconhece isso, e isso é um trunfo que a gente tem que usar nesse momento. E tem a própria legislação da questão da simplificação. Eu acho que o CNPq, no momento, dando a anuência, como eu enfatizei, eu já estou vendo para quem está importando, para qual instituição vai, quem é o pesquisador, tudo isso já está lá. Complementares da LI, né? E repete-se no campo complementares da LI. O que a gente está querendo é uma coisa nesse sentido, que tem uma regulamentação que baste a anuência do CNPq, que o processo de transferência já vai estar automaticamente encaminhado, porque todas as informações já vão estar ali. Então, o fiscal da Receita ele tem condições de fazer essa verificação. Quando for do INPE, ainda mais fácil, porque esses campos a gente quer que sejam todos campos rastreáveis. Infelizmente, hoje, informações complementares não é um campo rastreável. Então, a gente não consegue fazer estatística em cima dessas coisas. Mas nós já estamos desenhando para que isso tudo seja rastreável, até para facilitar a fiscalização da Receita, a fiscalização por parte do CNPq, e essa questão que a preocupação da Receita é essa, ele ter o controle, ele saber que o bem foi adquirido por X, por essa, e vai para outra, ele quer ter esse controle, ele quer saber esse caminho, justamente para não ter o descaminho da coisa. Tudo bem. Obrigada. Isso só ia acontecer se a gente estivesse dentro do Siscomex, o campo, a gente lá preencher, para quem vive manter. Por exemplo, se você vai lá no Siscomex e coloca por conta e ordem, já aparece o campozinho do CNPJ da instituição que não tem. Mas isso é que eu quero que a Receita Federal faça uma norma nova e adapte o Siscomex ou o novo portal a essa realidade. Eles vão ter que fazer isso. Se mudar a norma, eles vão ter que mudar o sistema. E já tem lá dentro. Então, não é uma coisa difícil, porque já tem um exemplo que é a importação por contra e ordem, que já prevê você colocar lá o CNPJ. Inclusive, a importação por encomenda não tem uma plataforma específica para ela. Ela usa de compra e ordem, por conta e ordem. Então, a mesma plataforma, pode ser usada a mesma. Ali você já vai jogar o CNPJ, em a plataforma, eu entendo que pode ser usada essa. Uma coisa bem objetiva que você já coloca e não precisa ter outra autorização, não precisa ter vistoria, nada disso. E que fique parametrizado para canal verde. Porque parametrizar para o canal vermelho é um tiro no pé, porque aí vai começar a dizer, aquela instituição, daqui a pouco vocês vão ter fiscalização lá dentro de vocês. Quando você coloca a fundamentação legal de isenção, é aí que a gente pega o problema. Porque é aí que ele é parametrizado para o canal vermelho, aí acaba com tudo. Hoje é canal verde, então a gente não pode perder essa oportunidade. Já está no canal verde. Se você for voltar para o canal vermelho, isso vai gerar um problema muito grande. A ideia do canal vermelho naquele momento era uma ideia, a ideia era boa, né? Não era com essa intenção, só estava resolvendo o problema deles. Porque exatamente um dos aspectos dados por essa comparação didática um tanto quanto estranha era, obviamente, rastrear se não estava havendo uma importação com isenção
que não era devida, né? Como se fosse uma espécie de burla dessa possibilidade, né? Como mais uma suspeição sobre nós, como o caso de que as fundações pudessem estar fazendo um contrabando de uma maneira de menor custo e legalizado, né? Então, daí ter toda essa ação. A outra questão que não cabe às fundações, e que eu já estou discutindo também, é a questão do que eu entendo que não vai poder entrar nesse momento, é o pesquisador. A importação feita por ele é uma outra questão que a gente tem que pensar, porque, inclusive, o marco legal deixou claro que, que todos os bens, principalmente se for com recurso de agência de fomento, ele é obrigado a patrimoniar na instituição dele, da ICT. Então, também é uma transferência. Então, é uma outra questão que a gente tem que pensar, que, a princípio, conforme for, talvez a opção seja importar pela instituição e não pelo pesquisador. Tá? É um outro ponto que eu venho trazer aqui, só para a gente começar a refletir sobre essa questão da importação direta pelo pesquisador, como é que ela também vai ter que ser adequada a essa questão da transferência. Bom, pessoal, nós já nos atrasamos aqui 40 minutos, então, não sei se tem dúvida, alguma pergunta, senão a gente queria encerrar. Cadê o Peregrino? Podia ele vir aqui, né? Eu gostaria só de agradecer que o CNPq nos respondeu o ofício de forma muito atenciosa, e concretamente, nós vemos a boa vontade, o envolvimento do CNPq com a presença do Dr. Ricardo. Eu, novamente, agradeço essa oportunidade. Como eu destaquei aqui, o decreto 9283 dá mais essa atribuição do CNPq fazer essa coordenação. Nós participamos lá no MIDIC de reuniões, eram mensais, mas tem uns 3 meses que não tem, que se reúnem todos os órgãos anuentes, justamente para a gente tentar dirimir questões para facilitar a importação. O CNPq está à disposição para qualquer um que precisar alguma informação ou alguma orientação nessa questão da importação, nós estamos lá à disposição. Tá? E agradecer ao doutor Peregrino pelo convite aqui. Eu que agradeço. Bom, então eu queria convidar aqui o professor Peregrino para vir à mesa, fazer as suas considerações finais. Nós aqui, na qualidade de anfitriões, queríamos agradecer aí enormemente a presença de todos e daqueles também que estão nos assistindo, né, pela TV Confis. Em particular, queria agradecer e parabenizar o esforço da comissão organizadora, né? Obviamente, a gente sempre comete o erro de esquecer pessoas, mas peço desculpa àqueles que eu não vou citar e agradecer a todos na figura da Janaína e da Mariana pelo esforço de todo o resto do grupo que nos proporcionou o evento hoje. E aí, obrigados a todos e bom retorno para quem não é do Rio. Esperamos aí depois fazer o nosso terceiro encontro em 2019. Fiquem por aí mesmo, vocês concluíram o nosso evento. Queria dizer que quando a gente começou a pensar nesse evento, a gente achou que era muito difícil fazer, juntar, e tínhamos só a FEC, a Fiocruz, a FUSB, a Coptec e a FAC, não é isso? Chamado Grupo Rio. Que agora ele é anexado. A pauta foi uma pauta, na minha opinião, operativa, tanto a primeira que nos sinalizou o que nós devemos fazer, quanto a do decreto, que a gente vai ter que martelar mais ainda, e essa também muito operacional, que nos atormenta aí, a questão das importações. Mas eu queria agradecer a Fiocruz, a nossa mestre cerimonial, queria agradecer a Janaína, queria agradecer a Mariana, a sua diretoria, Rainer, que ajudou a gente a estar aqui, a todos os demais companheiros, fazer votos que a gente se encontre em Brasília. Repito, dia 21, 22 e 23 em Brasília, vai ter uma grande pauta. Essa pauta, algumas coisas dessas vão voltar. Nós vamos ter fóruns, oficinas, vamos ter e-social. Quem gosta de e-social aí? Cadê? Ali. Vai ter uma senhora oficina com especialista de e-social. Vamos ter colégio dos procuradores, vamos ter colégio dos contadores, né? Enfim,
Enfim, vamos ter discussão com Andifes, Conifes, CGU, TCU, parlamentares. Vamos fazer os 30 anos do Confis, vamos ter um troféu que está sendo confeccionado para entregar às 30 pessoas que mais ajudaram a luta do Confis nesse período. São 30 anos de existência, né? Enfim, vai ser um momento também de grande simbologia e de grande congraçamento. Hoje o Confis é uma entidade reconhecida nos debates, para bem e para mal. Tem gente que não gosta da gente. Agora reclamamos da MP 851, que é a dos fundos patrimoniais. Mas eles nos escutam. Fizemos 15 emendas. Arrumamos 6 parlamentares, senadores e deputados, para fazer as 15 emendas. Em 5 dias, estávamos depositando lá 15 emendas à medida provisória 851, feita na calada da noite pelo governo, que se encerra para tentar derrubar os nossos interesses, não só nossos, mas da SPPC e Academia de Ciências. Então, o Confis é isso, é em crescimento. E essa regional contou com a apresentação e a contribuição dos nossos companheiros do CNPq. Falei para o Ricardo que eu tenho minha origem no CNPq, então sou um colega dele. E do Mário, que é o presidente, quero também agradecer de público a ele, você transmite muito eficiente conosco, sempre nos atendeu, pelo Zap mesmo, resolveu os embaraços aí do credenciamento desse edital das fundações com muita rapidez, e a gente tem nele assim, um grande parceiro. Esse merece até um troféu dos 30 anos, em breve vou convidá-lo para fazer isso, tá bom? Muito obrigado, bom retorno e avante Confis.